Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo. Hoje, gota do Evangelho no Lar, a visita de Jesus em nossa casa. Vamos fazer o circuito completo, oração inicial, depois vamos fazer a leitura de um texto edificante. O livro que nós escolhemos é Escrínio de Luz, do Chico Xavier, na realidade de Emmanuel por Chico Xavier. O item que caiu hoje foi Caridade Conosco, com a gente, Caridade Conosco. E vamos ler um trecho do Evangelho. Caiu hoje Os Trabalhadores da Última Hora, capítulo 22, não, 20, capítulo 20. Instruções dos Espíritos, os últimos serão os primeiros. Os últimos serão os primeiros. Na sequência, vamos fazer a oração final, fluidificando a água, sendo instrumentos para a fluidificação da água. A minha já está aqui, já deixa a sua aí no seu lado, um copo, uma garrafa, enfim, né? Ah, Fábio, só eu que faço o evangelho em casa. Então eu uso o vídeo para fazer o evangelho. Bacana, é para isso que ele foi criado, né? Também. Posso fluidificar a água e dar para a família toda? Deve, deve. Mas não dá escondido, não. Fala que é. Ó, essa aqui é uma água fluidificada que a gente fluidificou durante o evangelho e tal, né? Deixa a pessoa ter o livre-arbítrio de querer tomar ou não querer tomar, né? E aí a gente já vai percebendo como é que funciona a cabeça da pessoa. Se ele não quiser tomar, por exemplo, não quero saber disso daí, já tem um comecinho de respeito ali, né? Mesmo que ainda seja confundido com medo do desconhecido, mas já tem um pouquinho de respeito ali, tá bom? Vamos lá então. Primeira coisa, nossa oração inicial. Antes disso, deixa eu só falar para você o seguinte: se você puder compartilhar esse vídeo, se você puder comentar, se você puder curtir, né, dar o joinha, ajuda e muito. Por quê? Quanto mais interações, mais curtidas, comentários, compartilhamentos tiver o vídeo, o YouTube e o Facebook entendem que é legal e acabam recomendando, sugerindo para outras pessoas, tá bom? É isso. Aí pode ser que alguém que precise muito fazer o evangelho, né, que quer fazer o evangelho, mas é sozinho em casa, ou o único que professa a fé espírita, ou tem dificuldade mesmo, a família tem dificuldade em fazer o evangelho, põe lá na televisão, põe lá no celular, põe no tablet, no computador, enfim, e aí se reúnem uma vez por semana com esse vídeo. Olha que bacana, a gente pode ajudar essas pessoas e mais locais para Jesus visitar durante a semana, mais locais para serem embaixadas da colônia espiritual a qual nós fazemos parte, né? Um encontro de espíritos superiores na nossa casa. Isso é muito bacana, né? E basta você apertar um botão, não te custa nada para isso. Vamos lá. Elevemos então o nosso pensamento até Jesus. Pense em Jesus da maneira que você o conhece, da maneira que você acha que é o rosto dele. Senhor Jesus, querido Mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, amigos benfeitores espirituais, mentores que nos acompanham, nosso guia espiritual ou anjo da guarda, enfim. Desde já, muito obrigado pela presença, desde já, muito obrigado pelo carinho e atenção que vocês devotam a gente. Gostaríamos, Senhor Jesus, de agradecer por tudo de bom que nos aconteceu na última semana, agradecer também por tudo de ruim que não aconteceu na última semana e, claro, agradecer por tudo de ruim que aconteceu na última semana e cada vez mais seja de coração e não só de lábios, e que entendamos e tenhamos a consciência de que aquilo é para o nosso bem, para o nosso crescimento, para a nossa evolução, para o nosso caminho rumo à perfeição ser menor, ser menos distante. Dessa forma, Senhor Jesus, agradecemos mesmo de coração por essa oportunidade de aprendizado. No quesito pedido, Senhor, gostaríamos de pedir que o Senhor não olhe as nossas imperfeições, pelo menos não por esses instantes, mas a fé que anima o nosso coração, o desejo de servir, o desejo de ser útil, o desejo de aprender, o desejo de evoluir, o desejo de colocar em prática, utilizando as técnicas do Espiritismo, a sua palavra, os seus atos, as suas ações, enfim, o seu exemplo, copiando-o como modelo e deixando-nos ser guiados pela sua perfeição rumo a Deus Pai Todo-Poderoso. Pedimos então, Senhor Jesus, que o Senhor nos ajude nesse momento, não levando em consideração as nossas imperfeições, mas levando em consideração que queremos fazer o Evangelho, ter a sua presença em meio a nós, ter a sua visita à nossa casa, ter os mentores fazendo ponto
de embaixada à nossa casa. E repito, não por um merecimento que porventura pudéssemos ter, mas apelando descaradamente pelo acréscimo de sua misericórdia. Sabedores da sua presença em meio a nós, Senhor Jesus, e dos mentores, damos por iniciado o nosso Evangelho, e que assim seja. Vamos lá? Leitura edificante. Caridade conosco, do livro Escrínio de Luz, de Emmanuel, por Chico Xavier. À frente do companheiro que avança em tua companhia na senda redentora, não te refugies na indiferença. Ajuda-o com a tua palavra estimulante e estarás colocando a fraternidade no vaso da própria mente. Se surpreendido pelo ataque dos maledicentes e dos ingratos, não te associes à revolta. Ampara-os com o esquecimento de todo o mal e estarás cultivando a paciência no solo da própria alma. Diante dos choques desferidos sobre o teu sentimento pelos maus, não te confies à desesperação. Fortalece-te para auxiliá-los quando a oportunidade de cooperação amiga voltar novamente e estarás entronizando o verdadeiro amor no imo do próprio ser. Quando a dificuldade ou o problema te buscarem à porta, não abraces a mentira brilhante da fuga. Esforça-te por recebê-los dignamente, incorporando-lhes as lições à tua economia sentimental, e estarás enriquecendo o teu imperecível tesouro de experiências. Perante a deserção de alguém, não te cristalizes no pranto inativo e preguiçoso. Prossegue no trabalho que o alto te confiou e estarás engrandecendo a fé no templo de tuas melhores aspirações. Se a maldade se aproxima, tecendo comentário aleivoso e cruel, não te entregues à onda escura do verbo desvairado e infeliz. Usa palavras de bondade e entendimento e estarás plantando a virtude no campo da própria vida. Se a cólera e a incompreensão te requisitarem o espírito a duelos torpes e inúteis, não caias no nível de sombra em que se expressam. Socorre os interlocutores com silêncio ou com o serviço, e estarás cultuando a humildade no domicílio dos próprios ideais. É preciso recordar o impositivo da caridade conosco, porque o nosso coração é uma taça que ainda trazemos repleta de veneno de nossos impulsos primitivistas, por tigrina recordação de outras eras. Purifiquemos, auxiliemos, esperemos, sirvamos, toleremos e humilhemo-nos, praticando a renúncia construtiva na compreensão e na aplicação dos deveres que nos unem ao Evangelho do Cristo, e lavaremos o velho cálice de nossas emoções, substituindo os tóxicos da vaidade e do orgulho, da treva e do egoísmo, pela água viva do infinito bem que passará então a jorrar de nossa vida para benefício de todos. Caridade com os outros é dar o que retemos. Caridade conosco é dar de nós. Olha, eu não sei muito o que comentar diante de tanta beleza e tanta profundidade. Porque nós estamos gravando esse vídeo em 2023 e o que impera no século XXI, pelo menos nesse início, é a ideia da vaidade, a ideia superexcitada do eu, do ego, em que criamos histórias fictícias de nossa própria vida, acreditamos nessas histórias e vivemos uma mentira dita 1000 vezes de nós para nós mesmos, a ponto de acreditarmos nela e quase que se torna verdade. Então, tudo que nós vimos aqui não nos parece nada factível, nada fácil de fazer, nada possível de ser feito. À frente do companheiro que avança em tua companhia na senda redentora, não te refugies na indiferença. Não ser indiferente para com a pessoa que vive conosco e que tem comportamentos
que nos incomodam. Se formos atacados pelos maledicentes e pelos ingratos, não nos revoltemos. Diante dos choques esferidos sobre o seu sentimento pelos maus, não te confies à desesperação. Quando a dificuldade ou o problema te buscarem à porta, não abraces a mentira brilhante da fuga. Enfrenta os problemas. Perante a deserção de alguém, quando alguém abandona a gente, não cristalizemos, não paralisemos, não fiquemos parados, inativos no pranto e na preguiça. Se a maldade se aproxima, tecendo comentário aleivoso e cruel, se a gente for difamado, por exemplo, não te entregues à onda escura do verbo desvairado e infeliz, não sai por aí falando mil e uma coisas. Se a cólera e a incompreensão te requisitarem o espírito a duelos torpes e inúteis, se a raiva e a incompreensão e tudo que é de ruim começar a cair sobre nós, não nos rebaixemos a eles e sigamos orando. Sabe, aí tem, purifiquemos, aí tem, é tudo no imperativo, né? Purifiquemos, auxiliemos, esperemos, sirvamos, toleremos e humilhemos-nos, praticando renúncia construtiva. Tudo contrário a que a gente vê dia e noite nas redes sociais, dia e noite no comportamento das pessoas, dia e noite na sugestão de líderes religiosos, dia e noite na sugestão do marketing que governa a nossa vida, que governa aquilo que você e eu devemos, na opinião deles, fazer, dirigindo a gente como um grande rebanho que toca o berrante aqui, vamos para cá, toca o berrante aqui, vamos para cá, toca o berrante aqui, vamos para cá. O Evangelho, Jesus, os Espíritos benfeitores convidam a gente a sair da manada, a sair do rebanho, a sair desse corpo de pessoas que fazem a mesma coisa porque são impelidos àquilo. O Evangelho nos convida a raciocinar. O Evangelho nos convida a sermos senhores da nossa vida, a pegarmos a rédea da nossa vida nas nossas mãos e dirigir para onde a gente acha que deve ser certo ir. E não porque estão criando uma narrativa para nós de como nós devemos agir, de como nós devemos nos vestir, de como nós devemos cortar o cabelo, de como nós devemos nos maquiar, de como nós devemos aparecer em rede social, de como nós precisamos ter, deixando de lado o mais importante de tudo, que é servir. Que parece um absurdo aos olhos de muitos quando a gente fala isso. Como assim eu nasci para servir? Você nasceu para servir. A não ser que você, eu, nós, sejamos muito melhores do que Jesus. Aí tudo bem. Porque Jesus o tempo todo serviu. E disse textualmente: eu não vim para ser servido, mas para servir. A maior caridade do Cristo, a maior caridade do Cristo não foram as curas que ele fez, não foram os exemplos que ele deixou, embora sejam extremamente importantes. A grande caridade do Cristo foi o dar-se a nós, literalmente, dar-se a nós, a ponto de termos matado, né? Simbolicamente termos feito a escolha sempre de outras coisas, qual Barrabás, que metaforicamente dá para a gente entender justamente isso. Quantas e quantas vezes nós escolhemos libertar Barrabás que existe em nós ao trazer o Cristo para nós e vivenciarmos isso.
Fábio, mas é muito difícil, é muito complicado, não dá. Dá. Precisamos estar no mundo sem ser do mundo. Precisamos viver no mundo sem dar a importância que querem que demos às coisas, àquilo que está na moda, aquilo que está no jeito de alguns fazerem. Não é porque uma pessoa fala bem e tem um canal em rede social que aquela pessoa é um exemplo. Exemplo é o Cristo. E aí vamos usando todas as nossas forças para parecermos o máximo que consigamos com Ele. Caridade com os outros é dar o que retemos. Conhecimento, carinho, moedas, tempo. Caridade conosco é dar de nós para outra pessoa. Oferecer de nós para outra pessoa. Eu me lembro que no Centro de Estudos Espíritas Caibar Schutel era uma dificuldade muito grande para fazer eventos, porque as pessoas queriam que fossem quantas pessoas nós precisamos na cozinha para fazer na noite do pastel, para fazer todos os pastéis. Nós precisamos de 5 pessoas. E de repente nós tínhamos 20 pessoas. E eu dizia, não, todas têm que participar. Mas não precisa de tanta gente assim. Precisa. São oportunidades, são pessoas que não, de repente não têm nada para dar a não ser seu tempo, seus braços, sua vontade, dar de si. Permitamos que essas pessoas doem de si. Era essa sempre a situação que eu fazia questão de fazer. Vamos fazer as pizzas. Vamos fazer o jantar de R$1 que a gente fez. Vamos fazer. Quantas pessoas vão trabalhar? Quantas vierem. Quantas puderem. Fábio, eu sempre quis ajudar o centro, mas nós estamos passando por uma dificuldade financeira. Não tenho condições de levar um saco de arroz, porque falta na minha mesa. A gente não tem, tá em dificuldade. Doe-se, venha ser os braços que o centro precisa. Venha ser o braço que pega a comida e entrega para quem não tem, para quem tem menos que você. Venha ser o braço que vai ajudar a limpar o centro para que as pessoas, quando chegarem para buscar, seja a palavra do Cristo, o exemplo do Cristo, o aprendizado do Cristo, quer seja meios de sua subsistência, encontrem a casa limpa, cheirosa, agradável. Doe-se. Seja o médium, a médium da vassoura. Garanto para vocês, tem pouca gente que quer fazer isso, viu? Venha ser útil. Venha ser útil. Fábio, mas o centro que eu frequento, eu vou lá ser útil para que alguém apareça nas redes sociais como caridoso, como caridosa. Mude de centro. E vá ser útil em outro lugar. Seja útil na sua casa. Faça comida e leve pronta. Faça na sua casa e leve pronta. Dá para fazer quando a gente quer. Quando a gente quer, dá para fazer. Mas o que nos conclama hoje o nosso Evangelho é à frente do companheiro que avança em tua companhia na senda redentora, aquela pessoa que te faz sofrer, que é difícil de conviver, não te refugies na indiferença. Se surpreendido pelo ataque dos maledicentes e dos ingratos, não te associes a revoltas, falarem mal de você.
Se atacarem você, se forem ingratos com você, não se revolte contra isso. Diante dos choques esferidos sobre o teu sentimento pelos maus, não te confies à desesperação. Não fica desesperado quando ferirem você com qualquer situação, fisicamente, moralmente, ou com palavras, ou com ingratidões, enfim. Quando a dificuldade ou o problema te buscarem à porta, não abraces a mentira brilhante da fuga. Enfrente os problemas e busque auxílio de Jesus, que Ele vai te ajudar. Perante a deserção de alguém, quando você for abandonado, não te cristalizes no pranto inativo e preguiçoso. Chore quando tiver que chorar, mas haja o mais rapidamente possível, não fique ali preso naquela situação, ou presa. Se a maldade se aproxima, tecendo comentário aleivoso e cruel, não te entregues à onda escura do verbo desvairado e infeliz. Não sai vociferando e falando barbaridades, revidando, esse é o ponto. Não revide. Marco Prisco, através de Valdo Pereira Franco, dizia: se alguém te ofender, agradeça, poderia ter te esbofeteado. Se alguém te esbofetear, agradeça, que poderia ter te matado. Se alguém te matar, agradeça que você não é o assassino, você não é o homicida. Às vezes essas frases parecem covardia, mas não, são de alta coragem para ser diferente da massa, para ser parecido o máximo possível com o Cristo. Sem dúvida nenhuma, vai ser muito melhor ser parecido com o Cristo do que ser parecido com esse monte de gente vazia que tem por aí, com milhões e milhões de seguidores, com milhões ou milhares ou centenas ou dezenas de pessoas gratas pela bondade, pela beleza de suas obras expostas nas redes sociais. Definitivamente. No Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora, no capítulo 20, nas instruções dos Espíritos, esse de Constantino, o Espírito Protetor, que foi psicografado em Bordeaux, 1863, os últimos serão os primeiros, diz o seguinte: o obreiro da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o tinha de empregar e que o seu retardamento não seja fruto de preguiça ou de má vontade. Lembrando os trabalhadores da última hora, o senhor saiu para recrutar pessoas da sua vinha na primeira hora do dia e contratou pessoas e disse: vou te dar uma moeda pelo dia de trabalho. Saiu ao meio-dia e contratou mais pessoas, saiu às 3 da tarde e contratou mais pessoas, e às 5 da tarde saiu de novo e contratou mais pessoas para trabalhar 1 hora até às 6. Na hora de pagar, o senhor da vinha falou pro seu auxiliar: olha, vai lá e paga uma moeda para cada um, começando dos últimos, aqueles que trabalharam apenas 1 hora. E vendo que o senhor pagava uma moeda para aqueles que trabalharam apenas 1 hora, para aqueles que trabalharam 3 horas, para aqueles que trabalharam 5 horas, aqueles que trabalharam o dia todo acharam que iam receber mais, mas receberam uma moeda que foi o combinado com eles. E começaram a falar mal do senhor. Ele falou: pera lá, eu não estou te devendo nada, o que eu combinei com você foi uma moeda, tá aí, toma o que nós combinamos e vai embora. Agora, o que eu faço com o meu dinheiro é problema meu. Se eu quero dar uma moeda para aqueles que começaram na última hora também, sem problema nenhum. É meu, você não tem nada a ver com isso. E eu não te devo nada. Então pega aquilo que é seu e faça o melhor possível com aquilo que é seu. Não fica prestando atenção no outro. Não fica achando que tem privilégio o outro. Porque aquele que está na última hora, o que nós vamos entender agora, esteve à disposição o tempo todo. Só não trabalhou porque faltou oportunidade. Nós vamos entender exatamente isso, os últimos serão os primeiros. Por isso que ele começa aqui. O obreiro da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o tinha de empregar e que o seu retardamento não seja fruto de preguiça ou de má vontade. Tipo, eu vou ficar escondidinho aqui, quando chegar no final da tarde eu vou lá e... Isso é querer ser esperto, né?
Tem ele o direito ao salário, porque desde a alvorada esperava com paciência aquele que por fim o chamaria para o trabalho. Laborioso, apenas lhe faltava o labor. Se, porém, se houvesse negado ao trabalho a qualquer hora do dia, se houvesse dito: tenhamos paciência, o repouso me é agradável, quando soar a última hora é que será tempo de pensar no salário do dia. Que necessidade tenho de me incomodar por um patrão a quem não conheço e não estimo? Quanto mais tarde, melhor. Esse tal, meus amigos, não teria tido o salário do obreiro, mas o da preguiça. Quer dizer então, que dizer então, daquele que, em vez de apenas se conservar inativo, haja empregado as horas destinadas ao labor do dia em praticar atos culposos, que haja blasfemado de Deus, derramado o sangue de seus irmãos, lançado a perturbação nas famílias, arruinado os que nele confiaram, abusado da inocência, que, enfim, se haja cevado em todas as ignomínias da humanidade. Que será desse? Bastar-lhe-á dizer à última hora: Senhor, empreguei mal o meu tempo, toma-me até o fim do dia para que eu execute um pouco, embora bem pouco, da minha tarefa e dá-me o salário do trabalhador de boa vontade? Não, não. O Senhor lhe dirá: não tenho presentemente trabalho para te dar. Malbarataste o seu tempo, esqueceste o que havias aprendido. Já não sabes trabalhar na minha vinha. Recomeça, portanto, a aprender, e quando te achares mais bem disposto, vem ter comigo, e eu te franquearei o meu vasto campo, onde poderás trabalhar a qualquer hora do dia. Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho no alvorecer do dia e só o terminarei ao anoitecer. Todos viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação cujos grilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quisesseis penetrar nela. Eis-vos no momento de embolsar o salário, empregai bem a hora que vos resta, e não esqueçais nunca que a vossa existência, por longo que vos pareça, mais não é do que um instante fugitivo na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Constantino, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Sempre é tempo de nós voltarmos os nossos olhos à bondade divina e pedir a oportunidade do trabalho na seara do Cristo. Por que é que os espíritas são considerados trabalhadores da última hora? Porque somos nós que recebemos a informação do Consolador prometido, da terceira revelação, a segunda vinda do Cristo, que já aconteceu em 1857 com o lançamento do Livro dos Espíritos. Muito provavelmente, o Fábio disse que todos são assim. Não, muito provavelmente, muitos de nós recebemos a primeira revelação com Moisés. Muitos de nós recebemos a segunda revelação direta com o Cristo. E muitos de nós agora compreendemos bem a terceira revelação, a segunda vinda do Cristo, que é o Espiritismo. Isso significa privilégio? Não, isso significa que somos os trabalhadores que o Cristo conta para que a sua seara possa ser arada, as outras pessoas que ainda jazem que ainda estão numa situação de obscuridade, que não têm condições de ver essa luz, possam pouco a pouco receber a luz de Jesus das revelações. Trabalhador da primeira hora, vamos pegar um trabalhador da primeira hora. Moisés foi o primeiro a trazer a grande revelação. Foi o grande trabalhador da primeira hora, Paulo de Tarso. Paulo de Tarso maior, que já existiu depois de Jesus. E tantos outros que são trabalhadores da segunda hora, do meio-dia, das 3 da tarde. Nós somos das 5 da tarde. Temos aí condições, temos 1 hora de trabalho. E se conseguirmos nos dedicar tanto quanto se dedicaram aqueles que começaram na primeira, na segunda, na terceira, na quarta e na quinta hora,
vamos ter o mesmo salário, ou seja, vamos ter a mesma oportunidade de receber o que esses grandes receberam, que é a comunhão com o Cristo, o estarem com o Cristo. O que não dá mais é para eu ficar de braço cruzado. Aqueles que estão de braços cruzados, aqueles que são preguiçosos, aqueles que não querem dar de si, e nem dar do que tem, do que retém, dá do que sobra, e não quer dar de si, não quer entender aquilo que é o Evangelho, que é doar-se a ponto do holocausto, doar a própria vida, se for preciso, para o bem da humanidade, para o bem das outras pessoas, dedicando-se a outras pessoas, que é o tempo todo isso que a gente aprende com o Evangelho, dedicar-se ao outro, doar-se ao outro, dar-se ao outro, fazer o bem, não revidar. Como nós estudamos no Evangelho da semana passada, não vingar-se é o primeiro passo do perdão. A cortesia é o primeiro passo da caridade. A gentileza é o princípio do amor. Isso estudamos na semana passada. E é maravilhoso isso. Nós temos condições, estamos sendo chamados. Olha, tenho a minha vinha aqui, são 5 da tarde, tem 1 hora para você trabalhar. E aí? Porque está acabando o espaço de tempo que nós temos. O planeta está passando de provas e expiações para regeneração. Nós temos só essa hora para trabalhar. Aqueles que forem preguiçosos, aqueles que forem vagabundos, aqueles que não tiverem condições, que estiverem trabalhando ao contrário de tudo isso, serão exilados da terra. Não tem o que fazer. Tomara que nós fiquemos. Né? Tomara que nós sejamos esses trabalhadores. Nós podemos ser, olha que honra que nós temos. Nós podemos ser trabalhadores na seara do Cristo. E vamos receber a mesma coisa que os grandes receberam. É esse o ponto. Mas olha que técnica extraordinária que o Espiritismo nos dá. À frente do companheiro que avança em tua companhia na senda redentora, aquelas pessoas difíceis, não te refugies na indiferença. Se surpreendido pelo ataque dos maledicentes e dos ingratos falarem mal de você, se as pessoas forem ingratas com você, não te associes à revolta, não se revolte contra isso. Melhor que sejamos nós a receber isso do que sermos nós os causadores disso. Diante dos choques desferidos sobre o teu sentimento pelos maus, não te confies à desesperação. Não fica desesperado quando for atacado pelos maus. Melhor que seja ele do que eu. Melhor assim para nós, né? Para ele é ruim, coitado. Né? Se alguém te ofender, agradeça, poderia ter te esbofeteado. Se alguém te esbofetear, agradeça, poderia ser assassinado. Se foi assassinado, agradeça, poderia ser você o homicida. Fábio, isso está muito longe de mim. Treine. Temos as técnicas aqui. Quando a dificuldade ou o problema te buscarem à porta, não abraces a mentira brilhante da fuga, enfrenta a realidade. Resolva o problema, seja ele qual for. Ah, Fábio, mas é difícil. Fácil não é, porque nós estamos acostumados há muitos séculos a fazer exatamente a mesma coisa. Somos seres diferentes. As mulheres, quando têm uma dificuldade, elas querem falar, via de regra, elas querem falar sobre o assunto. O homem, via de regra, quando precisa falar de alguma coisa, ele fecha-se e fica em silêncio. Saibamos respeitar como cada um é e enfrentar esses problemas, não fugir desses problemas. O homem é quieto, aguarde o momento dele falar. A mulher quer falar, entenda esse momento dela e ouça com ouvidos de ouvir. É importante isso. Ajuda. Perante a deserção de alguém, se você for abandonado, não te cristalizes no pranto inativo e preguiçoso. Se a maldade se aproxima, tecendo comentário leivoso e cruel, não te entregues à onda escura do verbo desvairado e feliz. Não seja vitimista. A pior coisa é ser vitimista. Então, um exemplo bobo. Eu discuto com a Elaine
e falo umas coisas que na hora da raiva vieram ali, influenciados ou não, para machucar, para feri-la. Aí ela cata o telefone, ela fala com a minha mãe, ela fala mal de mim, porque o Fábio fez isso, porque o Fábio fez aquilo. Aí liga para a Amanda, porque o Fábio fez isso, porque o Fábio fez aquilo. Aí fala com a amiga dela, porque o Fábio fez isso, porque o Fábio fez aquilo. Aí fala com outra amiga, porque o Fábio fez isso, porque o Fábio fez aquilo. Aí vai no centro, porque o Fábio fez isso, porque o Fábio fez aquilo. E fala para todo mundo daquele sofrimento que ela está, daquela dificuldade que ela está passando, porque eu fui cruel com ela, etc, etc. Tá. Passam alguns dias, eu me arrependo, chego para ela, peço desculpas. Então, amor, né, eu estava assim, tal, 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 tal. Peço desculpas, ela entende que, né, nesse caso que ela é muito mais nobre que eu, ela entende e aquilo, e a gente fica de bem, tudo direitinho. Ela não vai catar o telefone e vai ligar para minha mãe para falar que está tudo certo, que foi uma exasperação de ambas as partes, que ela entendeu muito mais doída do que realmente eu a machuquei, que eu não sou também tudo aquilo. Ela não vai falar isso para Amanda, não vai falar isso para amiga, não vai falar para outra amiga, não vai falar para outra amiga, não vai falar no centro, e as pessoas à volta vão ficar com uma impressão horrorosa de mim. Ah, Fábio, eu conheço muita gente que é assim. Infelizmente, não sejamos nós dessa forma. Se a cólera e a incompreensão te requisitarem o espírito a duelos torpes e inúteis, não caias no nível de sombra em que se expressam, não se rebaixa ao nível da outra pessoa, liberando de dentro de você aquilo que você tem de pior. Todos nós temos. Pode ver, quando a gente discute, a gente enfia o dedo na ferida da outra pessoa. Não faça isso. Cale-se naquele momento. É difícil? Mas tem que treinar, né? Se não treinar, não chega. Todas as pessoas extremamente musculosas que levantam muito peso hoje começaram com a barrinha e poucos quilos, viu? É sempre assim. É sempre assim. As pessoas que correm uma barbaridade, que correm maratonas e tudo mais, sempre é o primeiro passinho que deram. Nunca se vê assim, aquela pessoa ganhou a maratona 10 quilômetros correndo, ela flutuou 9 quilômetros e 900 metros e só correu 100. Não, ela deu o primeiro passinho. É assim que nós vamos fazer também, dando o primeiro passo, um passo de cada vez. E agradecer a Deus que temos uma hora aí para trabalhar na seara dele, né? É isso. Bom, vamos lá, vamos elevar o nosso pensamento até Jesus e vamos fazer a nossa oração final fluidificando a água. Precisa esticar a mão? Não. Precisa destampar para o fluido entrar na água? Não. Mas por que a gente estica a mão? Porque muitos de nós precisamos dessa visualização, né, para saber, para entender que está entrando aqui pelo meu chakra coronário a energia dos mentores de Jesus, enfim, metabolizando por mim e passando aí. É mais fácil eu imaginar que está saindo pela minha mão, que vai sair realmente, e vai entrar na água. Precisa? Não, eu posso fazer de perispírito para a água? Posso. Mas aí, vamos colocar a mão, não custa, né? Não custa. Colocar a mão não custa. É isso, vamos lá. Elevemos então mais uma vez o pensamento até Jesus. Senhor Jesus, querido Mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, amigos benfeitores espirituais, nosso guia espiritual, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela visita, muito obrigado pelas inspirações, muito obrigado por ter participado desse Evangelho conosco na nossa casa. E muito obrigado pela luz que vocês espalharam e com isso pela higienização que aconteceu na nossa residência. Muito obrigado de coração a todos e a cada um de vocês. Vamos para o pedido, Jesus? Vamos lá então. Pedimos nesse momento, Mestre querido, que as nossas mãos possam ser o elo entre o Senhor, os benfeitores espirituais e a água que precisa ser fluidificada e que sejamos instrumentos, mas que as nossas imperfeições não sejam entrave nesse momento. Então pedimos que o Senhor, por favor, não as olhe, né? Não as leve em consideração, pelo menos não por esses momentos, para que então a sua misericórdia, o acréscimo dela que solicitamos, possa ser então o móvel das energias fluídicas que serão colocadas na água a ser fluidificada. Pedimos, Senhor Jesus, cada um de nós agora vai, evidentemente, formular o pedido pela pessoa que quer que os fluidos necessários de
refazimento perispiritual e também do corpo físico possam atingir. Então, cada um de nós vai pensar agora. E assim, Senhor Jesus, sabedores do seu acréscimo de misericórdia, do seu carinho e principalmente do amor que o Senhor tem por nós, já agradecemos então o pedido que nós fizemos. Muito obrigado de coração. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pelo carinho, por não esquecer da gente, pela insistência em que sejamos cada vez melhores, pelo auxílio que o Senhor nos dá para que sejamos cada vez melhores. Enfim, muito obrigado por estar conosco, apesar da nossa pequenez. Um beijo no coração, Senhor Jesus, a todos os mentores, benfeitores espirituais, nosso guia espiritual. Com sua autorização e permissão, Mestre, encerramos o nosso Evangelho de hoje. Que assim seja. É isso, meus amores. Sou Fábio Pereira. Essa foi mais uma gota de Espiritismo, gota do Evangelho no lar. Visita de Jesus na nossa casa. Semana que vem tem mais. Beijo pra você que fica. Tchau.